Eu sou o pastor Hernandes Dias Lopes e eu tenho um convite a fazer para você. Aliás, um desafio para você fazer parte da maior e da melhor escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. Bom dia, irmãos. A graça e a paz de Cristo sejam com todos. Estamos iniciando mais uma escola dominical da Igreja Presbiteriana de Camaquã e congregações. Que o Senhor nos abençoe e fale conosco durante essa programação. Hoje, terceiro domingo de setembro, comemoramos o dia da Escola Bíblica Dominical. Então, desenvolveremos nosso devocional voltada para a melhor escola do mundo. Escola Dominical, lugar de adoração e louvor a Deus. Vamos fazer a leitura no livro dos Salmos, capítulo 95, versos de 1 a 3. O Salmos 95, versos de 1 a 3, nos diz: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemos-los com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Na escola dominical, nós adoramos e louvamos ao Senhor, Deus Criador dos céus e da terra. Vamos adorar e louvar o Senhor com o diácono César Batista. Bom dia, amados. Oremos. Pai nosso que está nos céus, te agradecemos, ó Deus, e te louvamos, ó Deus, por mais um dia. Que assim, ó Pai, o Senhor nos proporciona, ó Deus, nesta manhã. Te louvamos, ó Deus, pelo teu amor e bondade, ó Pai, que nos assiste a cada dia. Louvamos ao Senhor, ó Deus, pelos irmãos, ó Pai. Louvamos ao Senhor, ó Deus, pelo pão de cada dia. Louvamos ao Senhor pela tua bondade que nos assiste a cada manhã. Neste momento, Pai, queremos te louvar também, meu Pai, por essa oportunidade, ó Pai, que o Senhor abriu, ó Deus, Pai, que possamos, em meio a essa pandemia, Senhor, poder, essa Pai, nos comunicar, ó Deus, e assim, ó Deus, levar, ó Deus, a tua palavra. Louvamos ao Senhor, Deus, porque tu és o nosso Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, ó Pai, nas nossas tribulações. Louvamos ao Senhor por tudo, ó Pai, e pedimos ao Senhor nesse dia o teu amor constante em nossas vidas. Louvo ao Senhor por tudo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda no propósito de adoração, cantemos ao Senhor com nossos irmãos Dian e Dave, da Congregação Presbiteriana de Mascote, a música Estrela da Manhã. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a
Jesus estava em Jerusalém, na festa dos tabernáculos, quando ele, no último dia da festa, levantou-se diante da multidão e disse: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus está fazendo aqui um convite e também uma promessa. Ele está convidando você a ter um encontro com Ele. Ele é a fonte das águas vivas. Ele é aquele que tem vida abundante, vida eterna para oferecer a você. Mas não basta você olhar a água, conhecer as qualidades da água. Você precisa beber esta água. Não basta você ouvir falar de Jesus ou conhecer acerca de Jesus. Você precisa ter uma experiência com Jesus. Você precisa beber desta água, porque só Jesus pode saciar a sua sede. Você precisa ter um encontro pessoal com o Filho de Deus. Mas também Ele faz uma promessa a você. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Não é crer em Jesus como diz a igreja, ou a tradição, ou este ou aquele pensador cristão, mas crer em Jesus como diz a Escritura, a palavra de Deus. Então você terá uma vida nova, plena, maiúscula, abundante, eterna. É como se uma fonte de água viva começasse a jorrar do seu interior. Não é uma cacimba de águas paradas e lodacentas, mas uma fonte que jorra para a vida eterna. Isso significa que quando você tem um encontro com Cristo, você tem uma vida abundante, uma vida feliz, a própria vida eterna. Glória a Deus! Jesus é a nossa esperança. Diante dele, nos rendemos em louvor e em adoração. Escola Dominical, lugar de oração. Vamos fazer a leitura da Palavra do Senhor no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versos 15 e 16. Segundo Crônicas 7, 15 e 16. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Na escola dominical, nós temos a oportunidade de clamar ao Senhor em oração, apresentando as petições e também agradecendo a Ele por sua graça e misericórdia derramadas nas nossas vidas. Vamos orar com a nossa irmã Tassiana, pedindo ao Senhor que nos mantenha firmes na fé. Oremos. Grandioso Deus que está no céu, nós rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom. Muito obrigada, Deus, em todo o tempo o Senhor tem feito maravilhas em nossas vidas. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos clamar ao Senhor nesta hora, que o Senhor possa vir nos fortalecer, ó Deus, mais e mais, que nós possamos entender, ó Deus, que a Tua graça nos basta, que nós possamos entender, ó Deus, que sem o Teu amor, Pai, nada somos. Pai, em nome de Jesus, que a nossa fé seja inabalável nesses dias, ó Deus, em meio a essa pandemia, dias de aflição, ó Deus, que nós possamos acreditar e confiar no Teu livramento, confiar que o Senhor tem guardado, confiar, ó Deus, que o Senhor tem nos protegido e nos livrado de todo mal. Que em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos firmar no Senhor mais e mais e que façamos, ó Deus, aquilo que agrade ao Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, é que nós te oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar com o irmão Robson uma música baseada no Salmo 121. Vamos louvar, irmãos, ao Senhor com o Salmo 121. Elevo os meus olhos
para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou o céu e a terra. Não deixará que meu pé vacile. O Senhor é quem me guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o meu socorro. O Senhor é quem me guarda, é minha sombra à direita. Ele guarda minha alma, me protege contra o mal. Ele guarda a minha entrada e a minha saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem me guarda, é minha sombra à direita. Ele guarda minha alma, me protege contra o mal. Ele guarda a minha entrada e a minha saída, desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Glória a Deus. Escola Dominical, lugar de comunhão. Vamos fazer a leitura no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 42 a 47. Atos 2, 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Na escola dominical, nos reunimos como congregação do Senhor para viver a verdadeira comunhão dos santos. Estamos vivendo dias de isolamento e afastamento por causa da pandemia do coronavírus. Por isso, vamos orar com a nossa irmã Vanusa Brito, pedindo a Deus que permita que possamos voltar logo a congregar juntos novamente. Vamos orar, né, irmãos? Pai querido, Pai maravilhoso, Pai grande, misericordioso, louvado e exaltado é o Senhor. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, meu Pai, somente a Ti, maravilhoso Deus. Ó Deus, te agradeço, Pai, pela manhã, pela noite de sono que Tu nos deste. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu cuidado que o Senhor tem tido conosco, Pai querido. Ó Deus maravilhoso, neste momento eu venho te pedir, meu Pai, que o Senhor esteja conosco, nos abençoando nesse retorno, meu Pai, à casa do Senhor. Que a gente possa estar, Senhor Deus, estar nos livrando, estar nos protegendo, meu Pai, de todo o mal, Senhor Deus. Ó Deus, Tu sabe a importância de estarmos juntos, meu Pai. Ó Deus, que vai cuidando do Teu povo, Pai. Vai nos dando a Tua direção, Pai querido, nos abençoando. Ó Deus, que a gente possa estar voltando em segurança, Pai querido. Nos vai dando sabedoria, vai dando entendimento, Pai. Que o Senhor possa estar, meu Deus, conosco a cada instante, meu Pai.
É o que nós pedimos e te agradecemos em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, Pai, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Na caminhada da vida, não andamos em tapetes aveludados, nem caminhamos por jardins engrinaldados de flores. A nossa jornada se desenvolve em desertos áridos, em vales profundos, em situações adversas. Muitas vezes, tragédias desabam sobre a nossa cabeça e não temos tantas respostas. Terremotos, tsunamis, guerras, conflitos tribais, raciais, étnicos, religiosos, a violência das ruas, a enfermidade grave que assola o corpo, a injustiça social, a corrupção daqueles que governam. Tudo isso, tantas vezes, traz sobre nós um peso esmagador. O que fazer neste momento? Amargurar a alma? O que fazer? Se revoltar contra Deus? O que fazer? Mergulhar numa caverna de depressão e perder o sabor e o sentido da vida? Asaf, no Salmo 73, relata o seu grande conflito ao olhar para o ímpio, próspero, saudável, cercado de amigos, e ele, um homem piedoso, que lavava as mãos na inocência e fugia de toda a maldade, sendo assolado, sendo esmagado pelas vicissitudes da vida. Esse homem resolve os dramas da sua alma quando ele tem um encontro com Deus na casa de Deus. Os olhos da sua alma são abertos para compreender que às vezes aqui a providência é carrancuda, mas quando tudo aqui parece um cenário cinzento, Deus está esboçando diante de nós um cenário belíssimo do seu cuidado, do seu amor. Aqui tem choro, tem dor e tem lágrimas, mas o que nos espera é uma vida de bem-aventurança eterna, porque o sofrimento do tempo presente não dá para comparar com as alegrias por vir a serem reveladas em nós. Amém! Vamos ouvir a música Dom de Amar com a nossa irmã Louise. Sem intrigas, em perfeita comunhão.
Amém. Escola Dominical, lugar de aprendizado. O Salmo 27, versos 4 nos diz: Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. É o que vamos fazer nessa hora, estudar a palavra do Senhor com o reverendo Eliomário Rocha, do campo missionário de Buerarema. Que Deus abençoe o pastor Marinho e que possamos estar atentos ao que Deus quer falar ao nosso coração nesta manhã. Queridos, bom dia, graça e paz. Hoje é um dia muito especial, o dia que nós comemoramos, o dia da escola dominical. E eu fui convidado hoje para falar um pouco da importância da escola dominical, desse trabalho que é tão abençoador nas nossas vidas e que tem abençoado tantas famílias. Hoje eu quero falar sobre a história, quero falar um pouco sobre a história da escola dominical, quero falar um pouco sobre a importância da escola dominical e também falar um pouco sobre os nossos desafios, daqui para frente, quais são os nossos desafios em relação à escola bíblica dominical. Eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor. Eu quero ler em 3 livros diferentes. Na verdade, a gente não vai fazer uma exposição aqui bíblica, mas eu quero trazer esses 3 versículos que tratam justamente dessa importância do ensino bíblico. Primeiro está em Colossenses capítulo 1, no versículo 28, que diz o seguinte: o qual Jesus Cristo nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo ali aos irmãos em Colossos, vai dizer: o qual Jesus Cristo nós anunciamos, ele anuncia Jesus e ele adverte a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Essa é uma das finalidades da escola dominical, apresentar todo homem aqui de maneira geral, homem, mulher, lógico, está falando aqui de humanidade, perfeito em Cristo. Outro texto que eu quero utilizar se encontra lá no livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 12, que diz o seguinte: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Veja a importância, mais uma vez, do ensino, que é o aperfeiçoamento da igreja, dos santos, dos salvos, para que os santos possam desempenhar o seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Um terceiro texto que eu quero ler com vocês nesta manhã se encontra no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, que diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja, mais uma vez, perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Veja que o ensino da palavra de Deus é justamente para aperfeiçoamento dos santos e para que os santos estejam equipados, habilitados para realizar toda a obra conforme o texto está nos ensinando. Quero te convidar a fechar os seus olhos. Nós vamos fazer uma breve oração
e depois estudarmos um pouco, né, sobre a história, sobre a importância e sobre também os desafios que nós temos na escola bíblica dominical. Oremos. Pai, graças te damos e louvamos o teu nome pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque nesse dia nós te exaltamos e te glorificamos pela escola bíblica dominical. Como é bom, Deus, iniciarmos esse dia que é o dia do Senhor, buscando a tua presença e sendo alimentados através das Escrituras Sagradas e através da tua palavra. Que o Senhor, com graça e com misericórdia, nos ajude, ó Deus, a entendermos as verdades da tua palavra. Sejamos grandemente abençoados, ó Deus, pelo Senhor. Obrigado por tudo. Essa é a nossa oração, nós confiamos em ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido, nos últimos 2 séculos, a escola dominical, a escola bíblica dominical, como hoje nós conhecemos, antes era apenas escola dominical, né, e algumas décadas agora, né, passou-se a ser chamada de escola bíblica dominical. Eu quero usar um material aqui de um grande historiador da nossa igreja, que é o reverendo Alderi. Eu quero usar, né, um material para trazer um pouco da história, né, da escola bíblica dominical. E nesses 2 últimos séculos, como eu já disse, a escola dominical, como hoje nós conhecemos, tem sido a principal agência de educação cristã das igrejas evangélicas ao redor de todo o mundo. Eu, desde que me conheço por gente, sempre fui à escola bíblica dominical, desde criancinha, né? Hoje nós lembrávamos aqui de algumas figuras, né, que foram importantes na nossa vida. Lembrava da missionária Nuzete, minha mãe dizendo, né, que foi a professora de vocês todos, né, e que nos ensinou e que nos abençoou com o ensino das Escrituras Sagradas. E a escola dominical veio trazer esse ensino sistemático, né, e nós, aqueles que viveram, né, e frequentaram, né, a escola bíblica dominical, com certeza tem uma gama de conhecimento da palavra de Deus, porque a escola bíblica, ela aperfeiçoa, ela habilita, ela ensina os santos. No primeiro campo missionário meu foi em Barrolândia, né, eu gosto de falar um pouco da história, e tem uma das coisas que mais marcaram o meu ministério em todos esses 18 anos, plantando a igreja e revitalizando, foi quando eu vim embora para São João do Paraíso. Passei 3 anos em Barrolândia, e quando nós chegamos em São João do Paraíso, nós estranhamos, porque lá não tinha escola dominical em nenhuma igreja. E pensa no primeiro ano terrível, quem frequenta a escola dominical e não vai à escola dominical no domingo pela manhã, ficar em casa, né, assistindo Fórmula 1 às 9 horas da manhã, e nenhum brasileiro ganhava nada mais, né? Então, terrível para a gente. Nós logo idealizamos ali um plano, né, para darmos início ao trabalho da escola dominical, mas a igreja não aceitou muito bem, era dia de feira, ali tinha uma cultura, né, que o domingo era o domingo de ir à feira. E todas as igrejas que ensinavam, tinham ensino, era no sábado à noite, eram todas sabatistas. Aquilo nos incomodava demais, né? E nós iniciamos um trabalho com crianças e fizemos lá, na nossa garagem, nós pintamos, pedimos ao diácono Paulo para pintar, ele colocou lá o projeto Geração Futura, Escola Bíblica para os seus filhos. Nos 3 primeiros meses, nós já tínhamos 56 crianças frequentando. Pensa aí, Verônica sozinha trabalhando com essas crianças, ajuda de um ou de outro, mas praticamente sozinha trabalhando com essas crianças na evangelização dessas crianças. E um marco, eu digo, no meu ministério, foi que nós conseguimos semear a ideia da escola bíblica dominical.
E no comércio, principalmente dos que eram crentes e se tornaram os nossos amigos, as pessoas mais fortes ali no comércio, todas elas eram evangélicas, e nós dizíamos para ele: rapaz, vocês são escravos do trabalho, como vocês não têm um dia de descanso, trabalho de domingo a domingo. E aí essa sementinha foi germinando e cresceu. Então o prefeito entrou e lá sancionou a lei e que a feira voltasse para o sábado, né? E o domingo se tornou, o domingo então se tornou um dia de descanso. Que bênção para nós, né, protestantes e presbiterianos, que entendemos que o domingo, hoje, né, é esse dia de descanso, foi o dia que Cristo ressuscitou e é o dia mais importante para a igreja do Senhor Jesus. E nós fizemos lá em São João do Paraíso, não me lembro muito bem da data, a primeira escola bíblica dominical, né, juntos todas as denominações, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana Renovada, Presbiteriana do Brasil, Deus é Amor, pense aí, né? Então, as igrejas participaram. E eu lembro que foi o reverendo Edivaldo Júnior, né, que pregou, e foi um momento muito abençoador. O pastor da Assembleia de Deus, na época, contou a história da escola dominical, como nasceu a escola dominical, e a partir dali, então, passou a ter escola bíblica dominical em São João do Paraíso, e graças a Deus, até hoje, né, a escola bíblica dominical está viva para a glória do nome do Senhor. Então, eu sou muito grato a Deus, fico muito feliz quando eu falo dessa história, que é um marco para nós presbiterianos, né? Nós não inventamos a escola dominical, mas eu acho que a gente pode buscar a patente, porque nós incentivamos, a igreja presbiteriana, ela é movida pela escola dominical. Então a história da escola dominical, até o século XVIII, as igrejas protestantes europeias, as norte-americanas, elas dependiam dos seguintes recursos para a educação cristã. O lar era o lugar onde se ensinava, né? O lar era o lugar onde os filhos eram alimentados pela palavra de Deus. E o instrumento de ensino, não tinha muitas escolas nessa época, então os filhos eram educados em casa, e a Bíblia era usada para ensinar os filhos. A Bíblia, o livro Peregrino, né, que foi sorteado aí no Festival de Música, né, da UPA, o livro Peregrino. Quem não conhece deve ler o livro ou assistir o filme, é muito bom, fantástico, fala da luta de todo cristão, do fardo que nós carregamos até nos encontrarmos com Cristo, né? O catecismo de Westminster, e usavam também outros catecismos, né? Catecismo de Heidelberg, né? E o de Westminster eram usados para o ensino da família. Então tinha, primeiro, o lar era o lugar. Segundo, a palavra de Deus, a Bíblia, os livros, o Peregrino, como eu já disse, os dois catecismos, e o culto. O culto era um lugar de aprendizado, porque era um lugar onde se pregava a palavra de Deus. Além da questão litúrgica, a pregação da palavra de Deus era valiosa, era um elemento de educação na fé. Então os puritanos, os ingleses, eles deram uma importância e uma contribuição muito grande nesta área, com seus sermões ali profundamente bíblicos, doutrinários e práticos. Então no século XVIII ocorreu aí um importante movimento religioso na Inglaterra, que ficou conhecido como avivamento, um avivamento evangélico. Os principais líderes foram John Wesley, Charles Finney, George Whitefield, John Newton, entre outros, né? Esse avivamento ele impactou profundamente as igrejas, a sociedade inglesa, gerando então aí muitos frutos espirituais e sociais. E com isso houve, por exemplo, sociais, reforma das prisões, a luta contra o trabalho infantil,
campanha aí contra o tráfico de escravos. Lembra aí que era 1800, né? A época da escravatura. A ênfase na educação, a ênfase nas missões mundiais, tudo isso nesse avivamento que houve na Inglaterra. Então, nesse contexto, entrou em cena o jornalista Robert Hickes, de 1735, ele nasceu em 1735 e faleceu em 1811. Esse jornalista, ele começou a se preocupar com as crianças pobres que trabalhavam nas fábricas durante a semana. E esse jornalista, Robert Hickes, segundo a história, aos domingos, essas crianças ficavam ociosas, perambulando pelas ruas. E aí ele teve essa ideia fantástica, né? Deus move no seu coração, e ele cria essa escola para alfabetizar e evangelizar essas crianças. A escola funcionava das 10 horas da manhã às 5 horas da tarde, às 17 horas. E era incluído nessa escola aula de leitura, de redação, o estudo da Bíblia, períodos devocionais. Essa ideia desse jornalista teve uma grande aceitação. E já em 1786, essas escolas já reuniam cerca de 200 mil crianças na Inglaterra. No início, os professores eram pagos, né? E depois passaram a ser voluntários. Então, em poucos anos, esse movimento se difundiu para outros países, inclusive aqui na América, nos Estados Unidos, e em 1803 foi criada aí a União das Escolas Dominicais. Então, é um movimento maravilhoso dado por Deus, né? Eu não creio que seja algo de homem, mas o próprio Deus deu esse movimento. E a escola dominical, você sabe que é uma bênção nas nossas vidas, né? Eu falo sempre que um dos trabalhos mais fortes da IPB de Camaquã é a sua escola bíblica, né, dominical. Todas as vezes que eu vou lá, vejo a igreja cheia, lotada, as pessoas vão à escola dominical, e certamente é uma igreja forte, porque é uma igreja que é ensinada, é uma igreja que tem aprendido da palavra de Deus, né? Tem o seu pastor, o reverendo Rafael Dourado, que tem sido instrumento de Deus, né, para trazer o ensinamento das escrituras sagradas para o seu povo. Então veja bem, esse extraordinário movimento missionário do século XIX, ele difundiu então essas escolas dominicais por todo o mundo. Foram realizadas muitas convenções mundiais de escolas dominicais que atraíram aí milhares de delegados e importantes líderes das nações envolvidas. Veja que envolveu o mundo inteiro. Mas como é que surgiu então a escola dominical no Brasil? A primeira escola dominical permanente no Brasil, ela não foi fundada por presbiterianos. Acho que você deve ter pensado, foi algum presbiteriano, foi Asbel, né, Green Simon. Não foi, né? Na verdade, foi fundado pelo casal Robert e Sarah Cowley em 19 de agosto de 1855, na cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro. Isso foi lá no século XX, foi criada no Rio de Janeiro a União das Escolas Dominicais do Brasil, né? E essa filial da Associação Mundial das Escolas Dominicais, que nasceu lá, vocês sabem, como eu já disse, na Inglaterra. Mais tarde passou a se chamar Conselho Nacional de Educação. A partir de 1921, essa organização publicou as lições internacionais da escola dominical. E seguindo esse programa aí, adotado por uma comissão internacional sediada em Chicago. Uma data muito valorizada pelas igrejas no começo do século XX era o chamado Dia do Rumo à Escola Dominical. Então, um grande entusiasta da educação cristã no Brasil foi o reverendo Erasmo de Carvalho Braga, né? Professor do Mackenzie College, do Seminário Presbiteriano e do Colégio Culto à Ciência. Ele foi também o grande promotor da cooperação evangélica no Brasil por meio de uma entidade
denominada Comissão Brasileira de Cooperação. Ele preparou 8 volumes de livro do professor e passou aí a ter um material de apoio, às lições, tanto para o Brasil, de maneira internacional, e esse apoio para o professor, para lecionar, com material com sugestões pedagógicas para crianças, adolescentes e adultos. Em julho de 1932, reuniu-se no Rio de Janeiro a 11ª Convenção Mundial de Escolas Dominicais, com mais de 1.300 delegados de 33 países. Foi o maior encontro do protestantismo mundial a realizar-se até então aí na América do Sul, causando aí forte impacto nas igrejas evangélicas do Brasil. Veja como surgiu, esse trabalho maravilhoso. Nos anos 30 surgiu então aí essa organização periódica da educação religiosa, que passou a publicar as revistas para a escola dominical. Em 1977, essas revistas foram adquiridas pela Igreja Presbiteriana do Brasil e passaram a ser publicadas pela Junta de Educação Religiosa. O reverendo Aldair Olivetti, ele ficou responsável pelo departamento de literatura e publicações. Então, posteriormente, esse órgão passou a ser um departamento da Casa Editora Presbiteriana, que hoje nós chamamos de Editora Cultura Cristã, que publica até hoje aí as lições para a escola dominical. Eu quero tratar, queridos, da realidade atual e das perspectivas futuras em relação à escola bíblica dominical. A gente sabe que os benefícios que a educação cristã veiculada pela escola dominical pode trazer à igreja, e são vários benefícios. Inclusive, por exemplo, São João do Paraíso trouxe a evangelização. O crescimento da igreja veio exclusivamente desse trabalho na plantação, na revitalização da igreja, onde nós começamos com as crianças. A partir daí começou a chegar pais das crianças. Então nós entendemos como é importante a escola dominical. Primeiro, para a evangelização, plantação de igreja. Nós iríamos iniciar nossa escola bíblica aqui esse ano. Nós iniciamos, na verdade. Nós já tínhamos toda uma estrutura de escola dominical aqui em Buerarema. A gente correu, e se preparou para que esse ano nós tivéssemos já uma escola bíblica dominical organizada. Tínhamos já 3 professores para classe de adulto, professor para adolescente, professor para crianças. Estávamos aí com superintendente de escola dominical e esse trabalho aí crescendo para a glória do nome do Senhor. Então, irmãos, a realidade atual e as perspectivas futuras da escola dominical. Existem várias críticas que se fazem à escola bíblica dominical e a gente precisa, na verdade, ter uma cuidadosa reflexão e para que a escola dominical permaneça sendo dinâmica e continue sendo um instrumento de bênção nas nossas igrejas. Veja bem, os temas mais tratados muitas vezes não despertam interesse, ficam restritos ao estudo das Escrituras e não se preocupam em aplicar as necessidades de hoje. E muitas vezes esses temas são repeticiosos e cansativos. E é um cuidado que nós devemos tomar em relação à escola dominical. A igreja ela precisa sempre estar tratando de assuntos bíblicos, mas aplicando a sua realidade e o atual momento que a igreja está vivendo, está enfrentando.
Uma segunda coisa é a questão dos professores, que por vezes não são qualificados, né? Nós tivemos semana passada, se eu não me engano, um trabalho da cultura cristã, né? Preparando professores de crianças, professores de adolescentes, e essas palestras estão aí, né? E se você não assistiu, se você é professor de criança e não assistiu, assista, né? Se você é professor de adolescente e não assistiu, assista. É um material importantíssimo. A igreja, ela se preocupa em dar ferramentas para que os professores, de fato, estejam habilitados, né? Como diz a palavra do Senhor, estejam perfeitamente habilitados para serem usados pelo Senhor para a edificação da igreja, para a edificação dos santos. Então a gente precisa cuidar dos nossos professores, porque os professores precisam estarem prontos para responderem aos questionamentos, né, mais difíceis dos alunos, principalmente hoje, uma gama de jovens aí na universidade, pessoas instruídas e questionadoras. Então nós precisamos, como igreja, trazer essas ferramentas importantes para a vida dos nossos professores. A questão dos métodos didáticos, né, que muitas vezes são antiquados. Nós estamos agora enfrentando uma revolução na maneira de pregar a palavra. Estamos aí, por exemplo, diante de uma câmera, através da internet, ministrando a palavra de Deus, né, para alcançar vidas, alcançar corações, abençoar pessoas. E a gente sabe que a coisa mudou, ela tem que ser mais dinâmica, né? Muito mais dinâmica. Também na escola dominical, talvez a gente vai ter que usar mais os recursos de internet, de computação, da tecnologia, inovar para que outras pessoas sejam alcançadas, né, e outras pessoas sejam abençoadas. Então a gente tem tido essas dificuldades, a gente precisa rever, repensar a metodologia do ensino na escola bíblica dominical. Então, são utilizados, por exemplo, poucos recursos, e a gente precisa usar os recursos audiovisuais, né? Principalmente aqueles fornecidos aí por essas novas tecnologias que têm chegado a cada dia. Então, a igreja, ela tem atividades em excesso, e muitas vezes a duplicidade de atividades. Por exemplo, os jovens têm a sua classe de escola dominical, né? E também tem a reunião de mocidades. E a gente precisa, acho que, criar uma solução para que tudo seja um ambiente só, né? Não haja justamente essa separação, mas que tudo seja um ambiente só, né? A classe dos jovens, certo? E é a UMP, né? A classe de adolescente é a UPA que está ali, né? Eu não sei porque que as pessoas têm dificuldades com a questão das sociedades, né? Mas eu não vejo, não tem como separar. Então, quando eu crio uma classe de adolescentes, são a UPA que está ali, né? É a sociedade interna que está ali. Eu acho que a gente precisa unir esse pensamento, essas ideias, é uma necessidade da igreja. Então, o que devemos fazer como igreja em relação à escola dominical? A escola dominical, amados, de maneira alguma, não entra isso na minha mente, a questão da extinção da escola dominical, né? A escola dominical, ela precisa sim de ser revitalizada e atualizada, né? Os pastores, os demais líderes das igrejas precisam se interessar pelo fortalecimento da educação cristã. E a gente precisa fazer isso, né? Você viu que o presbitério, por exemplo, quando trouxe essa ideia, né, do último trabalho de aconselhamento, né, cristão, a gente viu o interesse das pessoas, né? Isso é louvável, né? Isso traz alegria ao nosso coração, coração pastoral, quando a igreja se interessa, por exemplo, por essa ferramenta tão importante para os nossos dias, que é o aconselhamento bíblico. Acho que a igreja, ela precisa agora usar a escola dominical, por exemplo, né, para fazer curso de visitação, curso de aconselhamento bíblico. A igreja precisa usar a escola bíblica dominical para trazer ferramentas para preparar a igreja para enfrentar esses dias atuais, né?
Então, tem muita coisa, a gente poderia, se estivesse aqui em classe, poderíamos estar discutindo, né, esse momento e talvez trazendo ideias para a vida da igreja. Mas vai pensando nisso, professor. Vai pensando aí vocês, né, irmã Simone, vocês que são superintendentes da escola, que estão à frente do trabalho, para que a gente pense em qualificar, em trazer uma maneira de contribuir, né, não em coisas soltas, mas que coisas que vão permanecer para a vida da igreja. Talvez um ensino a respeito de música para melhorar o ministério de louvor. Eu acho que a escola dominical ela precisa usar essas ferramentas e contribuir, né, para que a igreja ela avance, a igreja cresça, a igreja esteja habilitada, né, com as ferramentas afiadas para o trabalho do Senhor. Então, quais são, então, irmãos, as perspectivas futuras a respeito da escola dominical? A escola dominical ela possui uma especificidade, né, que distingue de outras atividades da igreja, né, como o culto público ou as sociedades internas. Eu acredito que daí a sua validade permanente. Manter a escola bíblica dominical não significa que não podem ser feitas adaptações, irmãos. É o que eu já havia dito. Por exemplo, pode ser criada classe para casais, né? Classe para adultos solteiros. Né? Às vezes a gente pensa muito nos casais, mas tem aumentado a cada dia a questão de adultos solteiros. E a gente precisa olhar para essa turma aí, né? Olhar, por exemplo, para os universitários, classe de universitários, classe de terceira idade, né? Eu sei que tem muita coisa que já tem acontecido no meio da igreja, né? Nós precisamos repensar os fins ou a finalidade da escola bíblica dominical e como ela se insere no ministério total da vida da igreja. A escola bíblica dominical do futuro talvez deva preocupar-se mais com os alunos e suas famílias, bem como com a missão da igreja no mundo. Né? É preciso não perder de vista a questão maior que está em jogo, que é o nosso compromisso com Cristo e com o Evangelho. Né? Eu acho que se nós olharmos para a escola dominical como uma oportunidade de evangelização de famílias, a igreja ela vai desfrutar, né, de um crescimento maior, autêntico, porque é um ambiente do ensino, um ambiente familiar, um ambiente onde a igreja, né, já pensou tratar sobre aconselhamento bíblico e você levar as pessoas que estão passando por dificuldades, receber a palavra de Deus? Então, irmãos, as portas estão abertas. E a gente precisa repensar a nossa escola bíblica dominical. Eu li 3 textos, eu quero repetir e depois eu quero encerrar, né, falando mais porque você deve frequentar, né, a escola dominical. Eu li sobre Colossenses 1:28, quando diz: o qual, Jesus Cristo, nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Está aí uma razão, uma finalidade da igreja, uma finalidade da escola dominical ou da escola bíblica dominical. Apresentar o homem perfeito em Cristo. É um ensino, é a palavra purifica, a palavra edifica e, portanto, a gente precisa, né, ensinar a palavra de Deus. E lá em Efésios, capítulo 4:12, vai dizer: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, e aí vai falar para outros para pastores, mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 2, ou capítulo 3, versículo 16, vai dizer: toda escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A igreja presbiteriana, como a igreja evangélica
brasileira tem enfrentado a questão da superficialidade do evangelho. E certamente, irmãos, a causa principal aí é o fraco ensino das escrituras sagradas. E parte desse problema podemos atribuir ao abandono da escola bíblica dominical. Eu quero então encorajar você, a participar de forma efetiva, comprometida da escola bíblica dominical. Eu quero listar aqui alguns motivos que você que deve fazer com que você considere bastante e que você dê atenção à necessidade de participar da escola dominical, mesmo que pela televisão, mesmo que pelo celular, mesmo que pelo notebook. Não perca a escola bíblica dominical. Primeiro, por causa do amor a Cristo e a sua palavra. Quem ama a Cristo e a sua palavra, ele quer mais de Cristo, ele quer receber, ele quer crescer, ele quer ser abençoado. Segundo, porque é dever do cristão crescer no conhecimento de Deus. E esse conhecimento vem através do ensino saudável das Escrituras. Terceiro, para que não sejamos enredados pelas heresias e desvios doutrinados do nosso tempo. Conhecereis a verdade vos libertará. Como se livrar das heresias? Conhecendo a verdade. Então, em quarto lugar, porque a igreja se desenvolve de forma relacional, comunitária, intelectual, através do estudo sistemático da palavra de Deus. Veja que o estudo da palavra traz esse desenvolvimento para a igreja, a questão da forma relacional, comunitária e intelectual da vida da igreja. Quinto lugar, porque o ensino da palavra de Deus proporciona a elevação do nível de maturidade da igreja local. A igreja cresce, desenvolve, está aí hoje, os reformados discutem, falam do calvinismo, falam da eleição, da soberania de Deus. Mas tem muita gente meio perdida nesses assuntos. Tem muita gente precisando conhecer mais. Em sexto lugar, porque a escola dominical é um excelente meio para a evangelização de amigos e familiares. E eu, como bom missionário, quero bater nesse assunto. Quando nós abrimos aqui a escola dominical, nós tivemos acho que 2 ou 3 domingos, depois veio a pandemia, teve que fechar, mas a ideia era essa, evangelização de familiares e amigos. Em sétimo lugar, porque a escola dominical é um lugar propício para a descoberta, crescimento, para a capacitação de novos ministérios. É isso mesmo. É na escola dominical que a gente vai perceber o que a igreja está precisando. Olha, vamos cuidar dos universitários, vamos cuidar da turma solteira aí, que já chegou numa idade e está precisando de cuidado. A escola dominical, ela propicia isso. E oitavo lugar, porque a escola dominical fortalece a família, promovendo um entrelaçamento dos relacionamentos familiares. É gostoso ver um filho lá na frente, homenagear o pai homenageando o filho, essa coisa gostosa que você já conhece. Isso é fortalecido na escola dominical. Em nono lugar e penúltimo lugar, porque o estudo sistemático da palavra nos desperta uma vida de santidade. A palavra de Deus é que move nosso coração, a gente escuta, a gente ouve, nós aprendemos e ela nos leva a uma vida de santidade. Em último lugar, em décimo lugar, porque a escola dominical é uma fonte de avivamento e despertamento espiritual para a igreja. Pense nisso. Pense no avivamento da Inglaterra, que eu disse aqui no início. Homens de Deus, movidos pelo Espírito Santo de Deus, ensinaram, propagaram, criaram a escola dominical nas suas igrejas e que se tornou essa ferramenta importantíssima para a vida da igreja. Que Deus nos ajude, irmãos, a nunca abandonarmos a escola bíblica dominical, mas que a nossa escola seja revitalizada, que a nossa escola, que o Senhor nos capacite para fazermos o melhor para o seu reino. Que Deus te abençoe, que você seja alguém que ame a palavra de Deus e ame a escola bíblica dominical e que você esteja também preocupado em fazer o melhor para que a escola dominical da sua igreja seja o melhor.
em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. Gratidão a Deus por sua palavra. Que o Senhor continue abençoando o ministério e a família do reverendo Leonário. Agora, vamos ver atentamente um vídeo que conta um pouco da história da escola dominical. E logo após, a irmã Damares estará orando. Escola Bíblica Dominical. No século XVIII, ocorreu um importante movimento religioso na Inglaterra, que ficou conhecido como Avivamento Evangélico. Esse avivamento impactou profundamente as igrejas e a sociedade inglesa, gerando muitos frutos espirituais e sociais. Nesse contexto, entrou em cena o jornalista Robert Hicks, da cidade de Gloucester, que começou a se preocupar com as crianças pobres, que trabalhavam nas fábricas durante a semana e aos domingos ficavam perambulando ociosas pelas ruas. Em 1780, ele criou uma escola para alfabetizar e evangelizar essas crianças, com aulas de leitura e redação, estudo da Bíblia e períodos devocionais. A ideia teve grande aceitação e em 1786, essas escolas já reuniam cerca de 200 mil crianças na Inglaterra. Em poucos anos, o movimento se difundiu para outros países, inclusive os Estados Unidos. Em 1803, foi criada a União das Escolas Dominicais. As igrejas perceberam o valor desse método e passaram a utilizá-lo para a educação religiosa de seus fiéis. Anos mais tarde, o modelo foi encorpado e uma organização estabeleceu os temas que deveriam ser tratados com cada faixa etária da escola dominical. No Brasil, a primeira escola dominical é datada de agosto de 1855. A primeira classe em solo verde e amarelo foi ministrada pelo casal de missionários escoceses, Robert e Sarah Cayley, na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. A partir daí, o sistema se expandiu e hoje abrange milhares de comunidades evangélicas pelo país. A primeira escola dominical presbiteriana foi iniciada pelo reverendo Ashbel Green Simonton, em maio de 1861, no Rio de Janeiro. Na Igreja Presbiteriana de Camaquã em Congregações, a escola dominical é muito importante para o desenvolvimento espiritual de seus membros. Várias classes compreendem o ensino de crianças e adultos. Atualmente, desenvolvemos temporariamente a programação da escola dominical através da internet, por causa da pandemia do coronavírus. Hoje, terceiro domingo de setembro, comemoramos o Dia da Escola Bíblica Dominical. Agradecemos a Deus pela EBD, esse importante e valioso instrumento de educação e formação espiritual de bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos. Entendemos ser de fundamental importância a escola dominical para o crescimento espiritual e a comunhão do povo de Deus. Por certo, temos sido muito abençoados através desse trabalho. Obrigada, Senhor, pela escola bíblica dominical. Oremos. Pai que está no céu, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite, te agradecemos por esse novo dia, te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. E hoje, de forma especial, nós queremos nesta manhã te agradecer pela Escola Bíblica Dominical, por aqueles que a formaram, por aqueles que tiveram a ideia, Senhor, de reunir aquelas crianças para que ensinasse a Tua Palavra. Que a cada dia nós possamos, ó Deus, aprender do Senhor na escola, que nós tenhamos cada dia o desejo de te conhecer melhor, de levar nossos filhos, de cumprir com os horários, de não chegar atrasados, de procurar cada dia mais aprender do Senhor na escola dominical. Abençoa, Senhor, a Igreja Presbiteriana de Camaquã, todos os professores que fazem parte da escola dominical, que o Senhor esteja direcionando, dando sabedoria, dando a Tua direção a cada dia, para que possam cada dia, Senhor, estar dispostos a fazer o Teu trabalho. Fica conosco nessa manhã, abençoa cada trabalho que será realizado durante esta manhã e também durante o dia. Nós te rogamos essas bênçãos e te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Que maravilha a escola dominical! Aqui, adoramos e louvamos a Deus, oramos, mantemos comunhão uns com os outros e aprendemos mais da palavra do Senhor. Vamos conhecer os aniversariantes da semana.
Hoje, dia 20, o irmão André Rodrigues. Dia 22, a irmã Márcia Dias. Dia 23, o diácono César Batista. E dia 25, o diácono Júlio Dias. Desejamos felicidades a todos os aniversariantes. Aos nossos visitantes, que Deus os abençoe e os proteja com a sua poderosa mão. Louvamos ao Senhor pelas suas vidas. Nos Salmos 125, verso 1, lemos que os que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não se abalam, firme para sempre. Entregue a sua vida ao Senhor, e Ele te fará andar em segurança e te dará a verdadeira felicidade. Vamos orar com a nossa irmã Luciana Campos em favor dos aniversariantes e visitantes. Senhor Deus Pai que estás nos céus, graças te damos, te louvamos, ó Pai, te agradecemos, Senhor, pelo teu agir em nossas vidas, ó Pai, que cada vez mais, Senhor, o Senhor possa nos conduzir, ó Pai, para a tua presença, Senhor, e que o Senhor possa, ó Pai, estar olhando, ó Pai, pela vida dos aniversariantes, Senhor, dessa semana, ó Pai, em especial, Senhor, pela vida do diácono Júlio Dias, ó Pai, de André Rodrigues, Senhor, de Márcia Dias, Senhor, e do diácono César, ó Pai, que o Senhor possa estar, ó Pai, iluminando, Senhor, o caminho de cada um, Senhor, e que cada vez mais, Senhor, ele cresça na tua obra, Senhor, na tua presença, ó Pai. Que também, Senhor, o Senhor possa estar, ó Pai, abençoando, Senhor, a vida dos visitantes, Senhor, de cada um que nos visita, ó Pai, essa semana. Muito obrigado, ó Pai, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Te pedimos, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós estamos aqui na frente de um casarão, uma casa antiga, abandonada e destruída. Esta casa um dia foi habitada. Aqui pessoas conviveram, se relacionaram, se amaram, trabalharam e sonharam com a vida. Mas essa casa agora foi sucateada, está cheia de urtigas, e esta casa agora é um símbolo da ruína, do fracasso, do vazio, da falta de sentido. Assim como esse casarão está vazio, está destruído, também nós temos que ter cuidado para que o vazio do nosso coração não traga ruína para a nossa vida. Há um ditado popular que diz que mente vazia é oficina do diabo. Quando a sua mente e seu coração estão vazios, então o inimigo, que é assassino, que é ladrão, que é mentiroso, que é enganador, procura povoar esta casa, sua mente e seu coração, trazendo coisas ruins, pensamentos ruins, sentimentos ruins, ações ruins, que vão minando a sua vida, vão destruindo o seu caráter, vão escravizando a sua vontade, vão tornando você um prisioneiro do vazio. Você não foi criado para ter um coração vazio. Você foi criado para amar a Deus. Você foi criado para amar o próximo. Você foi criado para ser habitado pelo Espírito Santo de Deus, para resplandecer a beleza de Cristo, para transbordar do amor, da alegria, da paz, para ser uma bênção nas pessoas e para as pessoas que estão ao seu redor. Não permita que a sua mente fique vazia, vagando, mas encha a sua mente da palavra de Deus. Viva para a glória de Deus. Expresse amor às pessoas que estão à sua volta. A vida tem sentido, a vida tem sabor, e a vida tem sentido e sabor quando você vive para a glória de Deus e quando você vive para amar o seu próximo.
Fiquem ligados na programação do canal do YouTube IPB de Camaquã e Congregações. Terça-feira, às 19 horas, live de oração. Quinta-feira, às 19 horas, estudo da palavra. Domingo, às 9 horas, escola dominical. Às 10h30, escola para crianças. E às 19 horas, estudo da palavra com o pastor Rafael Dourado. Participe da nossa programação. Após a IBD, Clamor Jovem da UMP na plataforma Google Meet. A UPH terá mais um tempo com Deus, também logo após a escola dominical. Dia 26 de setembro, às 19 horas, teremos o Louvar 17, promovido pela UPA aqui no nosso canal do YouTube. Chegamos ao final de mais uma escola dominical. Graças a Deus por essa oportunidade de juntos louvarmos e exaltarmos o seu nome. Desejamos a todos uma boa semana. Não andem ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Um abraço e fiquem com Deus. Posso pensar nos meus planos, nos dias e anos que enfim tenho que neste mundo minha vida envolver, mas plena paz não posso alcançar. Posso andar em caminhos que eu mesmo quis construir, posso fazer o que quero, agradando só a mim, mas plena paz não posso alcançar. Há caminho que ao homem parece ser bom, mas seu fim não é o melhor. A solução não está no que eu acho, tenho que sem reservas, passo a passo seguir a Jesus. Sei que feliz é o homem que crê e teme ao Senhor, que em seus passos procura ter de Deus aprovação. Certamente paz ele terá. Como está minha vida e a tua vida também? Temos achado em Cristo realmente a solução para a plena paz poder alcançar. Há caminho que ao homem parece ser bom, mas seu fim não é o melhor. A solução não está no que eu acho, tenho que sem reservas, passo a passo seguir a Jesus. Quero viver, quero mostrar Cristo Jesus. Eu quero cantar, quero